Parte do pânico do qual vivi durante as outras crises parece ter desaparecido. Eu me preocupo, mas não fico mais doente de preocupação. Estou aguentando melhor. Estou me soltando. Estou em uma negação desprezível. Deve ser assim que um soldado se sente numa trincheira, durante um ataque aéreo. Desliguei todas as emoções não essenciais. Preocupação, medo, concentrando cada neurônio do meu cérebro no momento presente, para continuar vivo. Estou em uma guerra silenciosa contra um inimigo tão pernicioso e onipresente quanto o mal. Mal? Não acredito no mal assim como não acredito em Deus. Mas, ao mesmo tempo, sei de uma coisa. Só Satã em pessoa poderia ter projetado uma doença que tem como sintoma o auto-engano, de modo que a vítima negue a ter a doença. Não procure por tratamento e difame aqueles de fora que tentam alertá-la sobre o que está acontecendo. Esse aqui é o David Sheff, no livro Querido Menino, página 289. Já é um ponto aqui da história, do relato do David, que já aconteceram muitas coisas, né? Para quem não está acompanhando aí, essa história aqui do David, ele conta como que é a jornada dele tentando ajudar o filho dependente de metanfetamina. É uma história real, virou livro, tem filme na Amazon Prime, como já falei. E nesse momento aqui da história, o Nick, ele já ficou 2 anos sóbrio, só que daí ele tem uma recaída. Ele não tá em outra cidade, e o David vai dizendo aqui, né, de uma negação desprezível. Ele não fica mais doente de preocupação. Eu fiquei pensando aqui, nesse ponto, quero pensar algumas coisas a partir desse trecho. As pessoas costumam falar, alguns especialistas, algumas áreas do saber, vai dizendo que o dependente químico, né, o adicto, ele vai tornando as pessoas ao redor codependentes, né? Geralmente a família, o cônjuge, o parceiro, o amigo, alguém que seja mais próximo dessa pessoa que está sofrendo dessa situação, acaba se tornando codependente também, acaba adoecendo também, né? O David, em algum momento aqui, ele tem quase um aneurisma e ele perde a memória, ele esquece de algumas coisas, inclusive ele não consegue dizer em que dia está, onde está, mas ele não esquece do Nick, ele não esquece do filho, né? Tem uma coisa aqui nessa história que parece que eu ainda não consegui colocar no raciocínio que eu estou tentando fazer aqui, né? Porque assim, claro, a gente está falando aqui de um cara que ele se dedica de forma muito efetiva para tentar ajudar o filho nessa jornada, né? Mas eu quero evitar aquele olhar romantizado, sabe, da história do super pai e de repente colocar o Nick no lugar de vilão, né? Aquele filho ingrato, o filho drogado, o filho ruim. Eu fiquei pensando aqui nessa história de amor condicional, né? Eu vou jogar uma pergunta aí. Existe amor condicional? Quando o David vai descrevendo aqui, né? Ele não fica mais doente de preocupação. Parece que ele vai quase se anestesiando um pouco. É claro que ele sofre muito com a situação do Nick. A gente pode entrar em outras discussões aqui, que o viés aqui ele é muito psiquiátrico, né? Vocês estão percebendo. O viés aqui ele é norte-americano. Como eu já falei aqui em outros vídeos, lá nos Estados Unidos, a ideia de reabilitação ela é muito comum, né? É muito presente. A ideia de programas de reabilitação. Tem um momento aqui no livro que o David ele questiona isso, né? Ele fala sobre a indústria da reabilitação, porque isso rende dinheiro, né? Isso rende dinheiro e nem sempre os tratamentos são eficientes, né? Então eu fiquei pensando aqui, né? Como se a única possibilidade fosse a reabilitação, né? Uma insistência nisso. É claro também que eu estou aqui falando de um vício, uma droga que é muito distante da nossa realidade brasileira, a metanfetamina. Lá nos Estados Unidos é muito mais comum, portanto que virou questão de saúde pública. Então, assim, é uma droga mais distante da nossa realidade. Mas, assim, como psicanalista, vamos pensar assim, eu procuro sempre pensar em como as coisas são faladas, né?
Eu sempre costumo dizer também que não existe nada puro, não existe por exemplo, né, isso aqui não é uma xícara, a gente nomeia como xícara, isso aqui não é um livro, a gente nomeia como livro. A metanfetamina, a gente nomeia essa metanfetamina, a gente dá significado para ela, né? Então, assim, ligando essa ideia aqui, primeiro, acho que pensar, existe amor condicional? Existe amor onde não existe uma condição para que eu te ame? Existe amor que não é acompanhado de ódio em alguns momentos, né? É uma pergunta que eu deixo aqui, e talvez eu tente amadurecer melhor conforme eu for lendo, terminando aqui, eu acho que eu vou voltar algumas coisas para tentar pensar isso, né? Esse amor incondicional do David pro Nick, né? Eu acho que a gente pode repensar algumas coisas, a gente pode sair de um viés mais romântico, muitas vezes, né? E aqui no outro parágrafo, né, ele vai dizendo, deve ser assim que um soldado se sente numa trincheira durante um ataque aéreo. Desliguei todas as emoções não essenciais. Vamos lá. Preocupação, medo, concentrando cada neurônio do meu cérebro no momento presente para continuar vivo. Aqui, claro, a gente pode pensar muito de uma forma metafórica esse parágrafo, né? Porque, assim, vamos pensar racionalmente. Não tem como eu, você, qualquer pessoa desligar emoções. Eu não quero mais sentir medo, desliguei. Não quero mais sentir preocupação, desliguei, né? Concentrar cada neurônio, a gente não consegue controlar o nosso neurônio, né? Como eu falei, né? A cultura norte-americana, ela tem ainda mais forte essa ideia psiquiátrica, até na linguagem você vai vendo, né? Em muitos momentos aqui, como a gente está pensando aqui a dependência química como doença, e não só isso, né? Mas vamos pensar aqui no contexto do livro do David. Ele vai colocando essa ideia de o cérebro do meu filho, o meu cérebro, a doença está pensando, não é meu filho, como se houvesse uma entidade que é a par do sujeito aqui, né? Como se meu cérebro não fizesse parte do resto do corpo, como se houvesse aqui o Rodrigo, mas às vezes existe o cérebro do Rodrigo, onde as emoções podem ser controladas, onde os traumas estão, como se não houvesse um corpo que sente, um toque. Então, parece uma ideia tão enraizada na nossa cultura, nos Estados Unidos principalmente, mas aqui também. A gente pensa de transtornos mentais e aqui pensando dependência química como doença, né? Eu já coloquei aqui que não é só isso, né? Claro que existem fatores que são, como eu falei, genéticos, herdados geneticamente, existem fatores que são cerebrais, mas nós somos humanos, sujeitos de linguagem, e como eu falei, a forma como são ditas as coisas faz a gente repensar outras coisas, né? Por isso que eu trago aqui esse questionamento. Será que existe amor incondicional? Será que essa falta de preocupação, essa negação desprezível que o David vai colocando, será que não está dizendo de uma dificuldade de expressar um certo ódio e rancor do filho? Isso aqui é especulação, tá? Mas é só para ajudar a gente a pensar a partir do que está sendo dito aqui. E o último parágrafo que eu vou comentar aqui. Estou em uma guerra silenciosa contra um inimigo tão pernicioso e onipresente quanto o mal. Mal? Não acredito no mal assim como não acredito em Deus. O David, ele vai falando, né? De ele ser ateu, não ter uma crença, não ter uma religião. Mas não é isso que a gente vai discutir aqui, né? Ele coloca a droga aqui como o mal. O mal. Né? Ele até questiona essa ideia de mal também. E a gente pode colocar isso aqui, pescar isso aqui, para pensar o quanto a droga ocupa esse lugar muitas vezes, né? Da coisa má, da coisa do Satã, né? Ele vai colocando aqui, só Satã em pessoa poderia ter projetado uma doença, né? O Satã inventou a doença da dependência química, né? De modo que a vítima negue ter a doença. Vítima? Será que é vítima, né? Não procure por tratamento e difame aqueles que tentam alertá-lo sobre o que está acontecendo. O sujeito aqui adicto, o sujeito dependente,
ele é sempre pensado sem autonomia. Precisa sempre de alguém para lhe alertar sobre o que está acontecendo. Muitas vezes o sujeito sabe o que está acontecendo, né? E essa ideia de mal, seria que existe um mal mesmo, assim, Satã, né? Essa coisa de demonizar a drogadição, né? Ninguém sofre de crack, ninguém sofre de metanfetamina, ninguém sofre de cocaína. As pessoas sofrem porque não conseguem controlar o que as levam a isso. A gente pode pensar assim, né? Não existe uma doença chamada crack. O que pode acontecer é uma adicção. E isso vai envolver vários fatores. Por isso que é interessante sempre trazer aqui, acho que até uma ideia que está na reforma psiquiátrica, né? Que não basta abstinência. Eu não sei se a abstinência é o primeiro caminho, né? Claro, isso vai depender muito de como o sujeito se relaciona com essa droga. Se a gente está falando de quadros mais crônicos, muito provavelmente é necessário uma desintoxicação para que a pessoa possa de novo encarar algumas coisas que a droga vai ocupando, né? Vai meio que sequestrando, né? Esse espaço onde poderia estar acontecendo outras coisas e o sujeito se dedica à drogadição, né? Eu não sei se ficou confuso, mas é esse trecho que me fez pensar essas coisas, né? Essa ideia do amor condicional, a forma como David vai se anestesiando diante da repetição da drogadição do filho, né? As recaídas, as mentiras, como que essa relação vai se mantendo, né? Eu não sei se vocês viram o filme ou leram um livro, mas são questões que ficam para mim. Essa ideia, né, de desligar as emoções não essenciais, como se fosse possível fazer isso, essa ideia de mal, né, usar a droga como bode expiatório, o não reconhecimento desse sujeito, que ele poderia ser autônomo, há sempre uma necessidade de tutela. Então são questões que eu coloco aqui e deixo. Se vocês quiserem opinar, quiserem dar sua contribuição, sua pergunta, sua crítica, fiquem à vontade, tá bom? Eu acho que é muito interessante aqui, importante pontuar, que são especulações. Não tem nenhuma verdade aqui absoluta, nada disso. A gente está criando aqui um raciocínio, tentando chegar a algum lugar. Eu acho que, primeiramente, como eu coloquei no início dessa série, desconstruir essa ideia unilateral de que a dependência química é uma doença. Questionar essa ideia de dependência química, trazer outros fatores, além dos biológicos, tirar a droga desse lugar de bode expiatório, do mal, da obra de Satã.